Uma das características mais importantes da construção do universo de Game of Thrones é o fato da história ser contada através de diversos pontos de vista diferentes. Com o passar dos livros, os personagens vão se alternando como narradores da história, cada um contando os acontecimentos de acordo com sua própria situação pessoal, crenças e perspectivas. E no geral, o termo que a gente dá para personagens que narram uma obra é POV, que significa Point of View em inglês, ou PDV, que seria ponto de vista em português. Mas também dá para dizer que esses personagens narradores são os protagonistas da obra. Afinal, ao mesmo tempo que eles contam a história das Crônicas de Gelo e Fogo como um todo, eles também estão nos contando as suas histórias pessoais. E por isso, no vídeo de hoje, eu resolvi resumir brevemente o que aconteceu com cada um desses protagonistas do universo de Game of Thrones e como eles estão no momento atual da obra. Eu sou o TH Magaldi, então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. E esse vídeo vai ser a parte 1. Porque como existem 24 narradores nas Crônicas de Gelo e Fogo, não dá pra falar de todos em um único vídeo. Então vou ter que dividir em parte 1 e parte 2. Meu objetivo aqui é fazer um breve resumo dos arcos desses personagens na história, explicar qual que é o ponto central dos seus capítulos e onde que eles terminam na narrativa. Se vocês quiserem vídeos focados individualmente em cada um desses personagens, analisando a fundo as suas histórias, é só pedir o vídeo nos comentários. Lembrando que para vários deles, como Jon Snow, Ned Stark, Catelyn, Daenerys, eu já tenho vídeo aqui no canal falando e muito sobre cada um deles. E por fim, eu também não vou falar dos personagens narradores dos prólogos e dos epílogos, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre eles, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. 1. Eddard Stark. Como bem sabemos, a história do Ned Stark começa quando o rei Robert Baratheon vai até Winterfell para chamar o Ned para substituir o finado Jon Arryn, que estava no cargo de mão do rei até falecer de maneira precoce. A partir daí, o arco do Ned será de investigar como ocorreu a morte do Jon Arryn, se ele foi realmente assassinado ou não pelos Lannisters, ao mesmo tempo em que ele tenta lidar com o desgoverno do rei Robert, que deixou o reino e a corte à mercê dos Lannisters. Dentro da narrativa, é o Ned quem vai revelar pra gente a bastardia dos filhos da Cersei e vai nos apresentar os principais dilemas morais de toda a história. Os dilemas da política, os conflitos por debaixo dos panos e como os dilemas humanos também impactam profundamente nas decisões que moldam a história do reino. No total, o Lord Eddard Stark é o principal narrador do primeiro livro das Crônicas, A Guerra dos Tronos, tendo 15 capítulos no total. E, apesar de aparecer apenas nesse livro, o Ned é um dos personagens mais influentes das Crônicas de Gelo e Fogo e um dos mais lembrados pelo fandom. É inegável que o Lord Eddard cometeu muitos erros durante a sua trajetória, como subestimar a determinação da Cersei em manter o seu segredo, a ponto dela ter concretizado seu plano de matar o rei e de dominar a corte, até mesmo prendendo o Ned como um golpista. E mesmo quando a Cersei consegue negociar uma saída para o Ned, com ele confessando seus crimes falsamente, indo para a muralha, o Joffrey trai a promessa e ordena a execução pública do Ned, que acaba morrendo como um traidor desonrado, tudo que ele nunca foi dentro da história. Saudades Ned Stark, saudades eternas, viu? Inclusive o nosso Ned Stark aqui do cenário tá lá fazendo cirurgia para consertar a perninha, porque na última live do Clube das Crônicas ele caiu e perdeu a perna, coitado. Catelyn Stark. Já a senhora Catelyn Stark tem no total 25 capítulos durante todos os livros das Crônicas, sendo que ela aparece como narradora em 3 livros. Ela narra 11 capítulos em A Guerra dos Tronos, 7 em A Fúria dos Reis e mais 7 em A Tormenta de Espadas. Na história, a Catelyn é fundamental para convencer o Ned a ir para Porto Real e investigar os Lannisters, mas o seu papel é mais relacionado aos seus filhos durante o restante da obra. Primeiro porque a Catelyn vai passar uma boa parte do primeiro livro investigando a tentativa de assassinato contra o Bran, que vai levar ela a prender o Tyrion Lannister durante o encontro inesperado que os dois têm nas terras fluviais, e esse vai ser o pontapé para a Guerra dos Cinco Reis. E mais tarde na história, uma vez que o Tyrion vai conseguir sair ileso da situação após o julgamento por combate no Vale de Arryn, a Catelyn vai se tornar a principal conselheira do Robb Stark no começo
começo da sua campanha militar, que tinha como objetivo a libertação do Ned lá em Porto Real. Porém, após o Ned ser executado, a Catelyn vai desejar fazer a paz com os Lannisters, em especial para salvar a Sansa e a Arya, que eram suas filhas mantidas reféns em Porto Real, também pela rainha. Já Robb Stark, que tinha acabado de ser declarado o Rei do Norte, precisava manter a guerra em andamento, porque essa também era a vontade dos seus vassalos. Nesse impasse entre mãe e filho, os Starks começam a perder o controle da situação lá pelo final do segundo livro e começo do terceiro. E após várias decisões políticas equivocadas, como a libertação do Jaime Lannister, o casamento do Robb com a Jaime Westling, a execução do Lord Karstark, o envio do Theon Greyjoy para Pike e a quebra de aliança com os Frey, assim como também o fortalecimento da posição Lannister no sul após a Batalha do Água Negra, tudo isso vai levar a Catelyn e o Robb para uma armadilha que a gente conhece muito bem como o Casamento Vermelho. Ali, ambos são mortos, assim como vários vassalos Starks, no evento que vai pôr fim ao governo do Robb como Rei do Norte e Rei do Tridente. Eventualmente, nos livros, a Catelyn ainda retorna na história, não como narradora, mas como Senhora Coração de Pedra, uma espécie de espírito ressuscitado, muito sombrio e cruel, que tem como único objetivo se vingar daqueles que participaram do Casamento Vermelho e atentaram contra sua família. Mas, como um todo, a Catelyn é uma narradora fundamental para dar perspectiva de uma senhora do reino, uma mãe e esposa que precisa lidar com o papel feminino dentro de Westeros, ao mesmo tempo que luta para salvar sua família, mesmo que no meio do caminho ela acabe tomando algumas decisões precipitadas para fazer isso. Além disso, a Catelyn é a grande narradora do arco nortenho e a gente vê a ascensão e queda do Robb Stark através dos seus capítulos. Por isso, ela também é fundamental para toda a narrativa. 3. Sansa Stark. A Sansa também é outra personagem central das crônicas, embora ela divida os leitores entre fãs ou haters. No total, a Sansa tem 25 capítulos dentro da obra, igual a Catelyn. Ela tem 6 em A Guerra dos Tronos, 8 em A Fúria dos Reis, 7 em A Tormenta de Espadas, 3 em O Festim dos Corvos e, por enquanto, ela tem um capítulo entre os capítulos liberados de Os Ventos do Inverno. Inicialmente, a Sansa começa a história sendo uma garota iludida e fraca que realmente acredita que o mundo real pode ser parecido com as canções de cavalaria que ela tanto adora ouvir e cantar. Com o Ned aceitando o posto de mão do rei, a Sansa é prometida como esposa do Joffrey e, portanto, ela seria a futura rainha dos Sete Reinos. Mas, com a queda do pai e a sua eventual morte, a Sansa percebe a verdade sobre os Lannisters e passa a entender melhor como a realidade de Westeros pode ser cruel, injusta e violenta. Ainda assim, é no meio disso tudo que ela aprende a sobreviver, usando a educação, as boas maneiras e a ética que ela sempre aprendeu como forma de se manter íntegra, mesmo sendo constantemente abusada e violentada, tanto fisicamente quanto psicologicamente pelo rei Joffrey. E durante os livros a gente basicamente acompanha o alto e baixo da Sansa dentro da corte, vendo como ela tenta, como eu falei, sobreviver em meio às armações políticas dos Lannisters, às ameaças externas do Renly e do Stannis, e como muitas vezes ela está muito próxima de se livrar de toda aquela situação, mas ela é tragada de novo, porque como uma Stark e uma senhora jovem, ela é uma peça política muito importante para casamentos, e por isso os Lannisters nunca se desfazem dela. Eventualmente na história, no terceiro livro, a Sansa é forçada a se casar com o Tyrion Lannister, um homem que ela não gosta e sente até um certo desprezo, para que os Lannisters possam manter o controle no futuro de Winterfell. Porém, o anão nunca consuma o seu casamento, num sinal ali de empatia e de até generosidade com a Sansa. E eu falo isso claramente pensando dentro das crônicas, né? Porque dentro da história das crônicas, se casar com 13 anos e ser forçada a casar com qualquer cara que seus pais te obriguem é o normal. Por isso que dentro desse contexto, o Tyrion foi bom com a Sansa. Já nos últimos livros, a Sansa finalmente se vê livre do Joffrey após ele ser morto num golpe orquestrado pelo Mindinho e pela senhora Olenna Tyrell. Após isso, a Sansa é levada para o Vale de Arryn, escondida como Alayne Stone, uma suposta filha bastarda do Mindinho. Ali no vale, ela descobre como o Mindinho e a Lysa Arryn conspiraram para matar o ex-marido dela, o Jon Arryn, e assim jogar o reino num caos e permitir que o Peter Baelish subisse em poder até se tornar um Lorde, como aconteceu quando ele ganha o título de Senhor de Harrenhal.
E no meio disso tudo, a Alyssa começa a ter ciúmes da Sansa, o que leva ela a tentar matar a própria sobrinha. Mas o Mindinho é quem mata a Alyssa num dos grandes plot twists aí que a gente tem dentro da história. Agora a Sansa tá lá do lado do Mindinho, seguindo o seu plano de tentar consolidar o seu governo no Vale de Arryn como regente, né, do Sweet Robin, para eventualmente poder ajudar a Sansa a retomar o Winterfell, que está no controle dos Bolton. E por mais que ainda seja um pouco questionável a forma como a Sansa não consegue enxergar como o Mindinho é uma víbora asquerosa e manipuladora, de qualquer jeito ela evoluiu muito do primeiro livro até o último momento que a gente vê ela ali em Os Ventos do Inverno, nos capítulos liberados, porque a Sansa finalmente começou a jogar mais o Jogo dos Tronos e a entender como usar a sua posição para tentar ganhar algum controle sobre outras pessoas, ou enfim, tentar de alguma forma melhorar o cenário que ela tá. Pelo menos ela deixou de ser uma vítima, ainda que ela ainda seja um pouco manipulada pelo Mindinho. Vamos ver o que vai dar aí o final dela dentro dos livros. Lembrando também que eu já tenho aqui alguns vídeos sobre o futuro da Sansa, porque tudo indica que ela pode ser uma peça central para se casar com o Harry, o herdeiro, que seria o herdeiro do Vale de Arryn, caso o jovem Robert Arryn viesse a morrer. Então também tem um plano do Mindinho para casar a Sansa com esse cara, o que já mostra que a Sansa segue sendo meio iludida por um cara que tem aparência bonita e cavaleiresca, mas a gente também tem grande expectativa de que ela possa dar a volta por cima e assumir o controle do Vale de Arryn, já que o primo dela, o Robert Arryn, gosta muito dela e segue muito tudo que ela fala. Então, enfim, é um sinal de esperança também para Sansa. 4. Arya Stark. Já diferente da Sansa, a história da Arya é uma longa jornada. Saindo também de Winterfell para Porto Real junto do pai, a Arya, na verdade, se recusa a aceitar a ética e os bons costumes que uma senhora deve seguir no reino. Antes de partir para o sul, por exemplo, a Arya ganhou uma espada do seu irmão, o Jon Snow, que ela usa para treinar. E o seu pai acaba contratando um professor lá em Porto Real, o Círio Forel, para educar a garota na arte da esgrima. Porém, quando o governo de Ned como mão do rei acaba, a Arya foge de Porto Real junto do Yoren, um membro da Patrulha da Noite, que quer levar a garota até a sua família em Winterfell. Mas o grupo é logo pego no fogo cruzado que está rolando nas terras fluviais por conta da Guerra dos Cinco Reis. A Arya então vai passar por uma série de desventuras, alternando o seu status entre fugitiva e prisioneira, seja dos Lannisters, dos Boltons ou da Irmandade Sem Bandeiras, passando um tempo em Harrenhal e também narrando alguns dos maiores horrores que a gente vê dentro da guerra. E entre os principais tópicos da sua história, a gente vê a Arya passando por um processo de perda de identidade e desumanização, algo comum entre vítimas da guerra de fato. Ela deixa de ser Arya Stark e vai assumindo diferentes nomes, conforme ela precisa se esconder para poder sobreviver. E nesse processo, ela também vai se tornando cada vez mais fria e cheia de desejos de vingança, que levam ela até a casa do Preto e do Branco, lá em Bravos. Ali, ela começa seu treinamento para ser uma assassina sem rosto e uma agente do Deus de Muitas Faces. No total, a Arya tem 34 capítulos na história. Ela é a terceira personagem com mais capítulos. São 5 capítulos em A Guerra dos Tronos, 10 em A Fúria dos Reis, 13 em A Tormenta de Espadas, 3 em O Festim dos Corvos, 2 em A Dança dos Dragões e um capítulo liberado até agora em Os Ventos do Inverno. Inclusive, a Arya é a única personagem a ter capítulos em todos os livros das crônicas, o que mostra aí a sua importância para a obra. E de fato, ela é fundamental para mostrar para o leitor a violência da guerra e como os conflitos das elites afetam muito mais o povo comum, que é inocente e acaba sofrendo demais com a violência e a brutalidade que começam a escalar sem freio durante o desgoverno gerado por uma guerra dessa proporção. Ainda assim, mesmo que tenha ido para tão longe de casa e perdido tanto de si durante esse caminho, vale dizer que a Arya segue tendo sonhos com a sua loba Nymeria, que está em Westeros, e existem muitos elementos que apontam que ela deve seguir e tentar voltar para casa. Embora seja difícil ver ela voltando, como aconteceu em Game of Thrones, como uma super assassina, uma mestre espadachim, provavelmente não vai ser desse jeito, mas por enquanto a Arya tá na casa do Preto e do Branco, e também diferente de Game of Thrones, a Arya tá lidando muito bem com o seu treinamento. Ela não passa por nenhum cenário difícil até agora, em que ela precisa ser brutalmente repreendida, ou enfim, que ela passe por uma espécie de reprovação, como acontece lá em Game of Thrones, onde eles fazem a cena em que ela fica cega como uma espécie de castigo por ela ter descumprido as regras.
Nos livros, por exemplo, ela também fica cega, mas como uma parte normal do seu treinamento, em que ela precisa parar de depender tanto dos seus olhos. Então, não só ela tá em Bravos na Casa do Preto e do Branco, como ela tem tido um treinamento muito bom, e por conta disso, a gente talvez especule até mesmo que ela vá para Westeros em missão, como, né, um agente aí do Deus de Muitas Faces, porque é difícil de ver ela saindo da Casa do Preto e do Branco do mesmo jeito que aconteceu na série. 5. Bran Stark. Já o menino Bran tem apenas 21 capítulos em todos os livros. E eu digo apenas porque, mesmo sendo um dos protagonistas da trama, parece que o arco do Bran foi perdendo espaço dentro da história. No primeiro livro, o Bran tem 7 capítulos e no segundo também tem 7. Mas no terceiro livro ele tem apenas 4 capítulos. Aí ele não aparece no quarto livro, Festim dos Corvos, e volta apenas para o quinto livro com mais 3 capítulos. Claramente, a história do Bran é uma das que tem tido desenvolvimento mais lento na narrativa até então. E, por mais que ele tenha uma conexão muito grande com um dos arcos centrais da história, que é a Longa Noite, ele tem esse desenvolvimento muito reduzido em comparação, por exemplo, com a Arya, que tem um arco muito mais pessoal e muito mais desconectados com o grande Jogo dos Tronos ou com a Longa Noite, por exemplo. Enfim, no primeiro livro, o Bran é um menino que sonha em ser cavaleiro e que adora escalar, mas que acaba sendo empurrado de uma torre pelo Jaime Lannister. E não só perde a capacidade de movimentar as pernas, como também fica em coma por várias semanas. Nesse processo, em sonho, o Bran é visitado pelo Corvo de 3 Olhos, que promete ao garoto que ele não poderia mais andar, mas que no lugar disso, ele poderia voar. E também diz pro Bran que ele deve viver porque ele tem um grande papel a cumprir no futuro. Porém, quando o Bran acorda, ele foi abandonado por sua família, basicamente, já que todos foram participar dos grandes eventos da Guerra dos 5 Reis. E ele é deixado em Winterfell para governar, ainda que apenas nominalmente, porque ele é muito novo. E, se sentindo abandonado e traído pelo Corvo, o Bran fica muito infeliz. Até que os irmãos Reed chegam em Winterfell e ele começa a descobrir que os seus sonhos de lobo são mais reais e até mais importantes do que parecem, e que foi o próprio Corvo de 3 Olhos que enviou os Reed para ajudar o Bran na sua missão. No caso, a missão seria de encontrar o próprio Corvo que estaria escondido para lá da muralha. E durante todo o terceiro livro é justamente isso que a gente vê o Bran fazendo, ele sendo levado pelos Reed nessa missão que eventualmente se torna bem sucedida. O Bran chega na Caverna do Corvo no final do terceiro livro, mas uma vez na caverna, o Bran apenas começa a descobrir como realmente usar os seus poderes, porque aí a gente só tem 3 capítulos dele em A Dança dos Dragões, dele tentando desenvolver as suas habilidades. Ele vai aprendendo a como entrar em todo tipo de criatura e poder wargar nelas, e também começa a aprender a acessar o conhecimento das árvores coração. E mesmo agora, conhecendo o verdadeiro Corvo de 3 Olhos, um homem velho que já está quase fundindo nas raízes das árvores, ainda não é claro qual que é o papel do Bran ou o que ele precisa fazer para vencer a Longa Noite. Tudo o que sabemos é que ele está com o Corvo e que ele realmente está aumentando suas habilidades. Mas todo o propósito da jornada ainda é incerto, mesmo que a gente que já assistiu Game of Thrones acredite que o Bran é chave central na luta contra a Longa Noite. Mas nos livros isso ainda não é claro. E na verdade, figuras como a Melisandre apontam o Corvo de 3 Olhos como um inimigo do Senhor da Luz e dos vivos. Então, será que o Bran está sendo usado? Será que ele está no caminho certo? São dúvidas aí para o futuro da história. 6. Melisandre. Inclusive, aproveitando que eu já falei dela, vamos falar sobre a Melisandre de Asshai. Diferente dos outros personagens Starks que eu citei até agora, a Mel não aparece como narradora dos livros até chegar no 5º volume das Crônicas, A Dança dos Dragões, onde ela possui um único capítulo. O caso dela é bastante curioso porque nos 2 primeiros livros que a gente vê a Melisandre aparecendo, quase que exclusivamente a gente vê ela pela perspectiva do Sor Davos, que é quem narra os capítulos do Stannis. Mas a partir do final do 3º livro, com a chegada do Stannis na muralha, o Jon também passa a narrar os passos da sacerdotisa e envolver ela na sua história. Em especial no 5º livro, o Stannis decide deixar a Melisandre na muralha
temendo que a presença dela iria atrapalhar a tarefa de trazer os lordes nortenhos para a causa do rei, já que os senhores do norte adoram os deuses antigos, e não o Roller. Por isso, ela fica na muralha com o Jon, onde ajuda ele no plano para manter o Mance Rayder vivo e enviar ele para resgatar a falsa Arya em Winterfell. E também, mais tarde, a Melisandre também vai participar do plano do Jon de casar a Elis Karstark com o Sigorn, que é o novo Magnar de Tem. E apesar de ter um único capítulo narrando seu ponto de vista, é muito bom ter a perspectiva da Melisandre no livro, porque a gente finalmente descobre no que ela acredita. Por exemplo, a Melisandre realmente acha que o Stannis é o Azor Ahai e os seus poderes são reais. E nós também descobrimos mais sobre o passado dela, como o fato dela ter sido uma escrava chamada Melanie, que foi vendida para um templo de sacerdotes vermelhos. E seguindo a sua história, a Mel também tenta ajudar o Jon Snow, dando conselhos para ele, avisando para que ele não envie homens para Durolar e também avisando sobre a possibilidade dele sofrer uma tentativa de assassinato, como de fato ocorre. A Mel também tenta receber visões do Roller sobre o Stannis, clamando para que o seu deus mostre a ela o Azor Ahai, mas tudo que ela vê é neve, o que poderia indicar que o Stannis está preso em uma nevasca, como ele realmente está, ou, mais provável, indicando que o Jon Snow é o Azor Ahai. Através do POV dela, nós também temos visões sobre possíveis ataques do Euron contra a Campina, lá no sul, e uma visão onde ela vê um rosto endurecido como madeira, um cadáver branco com 1000 olhos vermelhos, acompanhado por um menino com o rosto de lobo, que seria uma referência ao Bran junto do Corvo de 3 Olhos, que um dia já foi o Brynden Rivers, o Corvo de Sangue, famoso por ter 1000 olhos e mais um. E sabendo que a Melisandre ainda está lá na muralha, fazendo parte dos apoiadores do Jon que estão em Castelo Negro, é bem provável que, em Os Ventos do Inverno, durante uma parte do livro, a Mel seja narradora. Na minha opinião, essa é a melhor explicação do porquê que o Martin já trouxe um capítulo dela narrando a história em A Dança dos Dragões. Porque uma vez que o Jon Snow morto, quem vai narrar o POV da muralha vai ser a Melisandre. Será que, assim como na série, a Mel vai ressuscitar o Jon Snow? Vamos esperar para descobrir. 7. Dorne. E para fechar o vídeo de hoje, eu vou falar sobre os personagens do arco de Dorne, todos juntos. Isso porque, a partir do 4º livro, nós começamos a ver capítulos narrados por personagens dorneses ou que estão lá em Dorne. Porém, até agora, eles tiveram poucos capítulos na história, narrando. Então, eu vou falar deles meio juntos, já que eles basicamente complementam um ao outro. Aerys Oakheart. O primeiro deles é o do Sir Aerys Oakheart, que também possui um único capítulo em O Festim dos Corvos. O Sir Aerys é um membro da Guarda Real que foi para Dorne para acompanhar e proteger a princesa Myrcella. No segundo livro, o Tyrion estabelece um acordo de casamento entre a Myrcella e o príncipe Trystane, um dos herdeiros do príncipe Doran Martell. E, ainda no segundo livro, a Myrcella é enviada para Dorne no mesmo capítulo onde ocorre o tumulto de Porto Real. O Sir Aerys já era um membro da Guarda Real desde o reinado do rei Robert, entrando para a guarda em 290 DC. Sendo um homem muito bonito, ele é descrito pela Sansa como sendo cortês e cordial, embora ele não desobedeça às ordens do Joffrey e bata na garota sempre que é ordenado. Porém, a Sansa diz que ele tentava ser mais gentil e preferia ser acompanhada por ele do que por qualquer outro membro da guarda do Joffrey. Mas a verdade é que Sir Aerys odiava essa função e ele até mesmo acende uma vela ao guerreiro agradecendo que o Tyrion tenha enviado ele para Dorne, onde ele não precisaria ficar batendo em garotinhas. Já no 4º livro, porém, nós descobrimos que o Sir Aerys caiu nos encantos da princesa Arianne Martell, herdeira de Dorne, que não está satisfeita com a passividade do seu pai e planeja um golpe de estado para coroar a Myrcella como rainha no lugar do Tommen, se aproveitando de que nas leis dornesas se favorece uma irmã mais velha na frente de um irmão mais novo. O Sir Aerys aceita fazer parte do plano, mas quando eles estão levando a Myrcella até o rio Sangue Verde para coroar ela, o grupo é interceptado pelos guardas do príncipe Doran. O Sir Aerys tenta lutar, mata 2 guardas Martell, mas acaba ficando ferido. Então ele é decapitado pelo Aero Rotá, o capitão da guarda dornesa que executa o Sir Aerys com seu machado. Aero Rotá.
E de fato, o Aero Rotá é um dos narradores do arco de Dorne, tendo 2 capítulos em O Festim dos Corvos. É ele que narra, em especial, as ações e pensamentos do Príncipe Doran, que não tem capítulos para si. Além de acabar com a conspiração da Arianne, o Aero é interessante por ser um homem muito forte e imponente, mas que tem certa sensibilidade. Ele entende, por exemplo, a passividade e os dilemas políticos do Príncipe Doran, ao mesmo tempo que também consegue conciliar dentro de si a compreensão sobre as frustrações da princesa Arianne, por quem ele tem um amor paternal. E só pra comentar aqui, eu posso ter falado no começo do texto dele, Aero Rotá, porque não sei por que diabos na minha cabeça o nome dele é Aero Rotá, mas é Ario, não Aero Rotá. Então talvez eu me confunda aqui de novo, tá? Mas só pra saber que é um vício de linguagem que eu tenho, eu falo Aero Rotá em vez de Ario Rotá, tá bom? Só para explicar. Enfim, o Ario Rotá está presente em quase todos os planos dos Martell, sendo basicamente o braço direito do Príncipe Doran. E no final do 5º livro, quando os Martell mentem para o Trono de Ferro, dizendo que foi o Sir Gerd Dane que tentou raptar a Myrcella e matou o Sir Aerys Oakheart, o Ario lidera algumas das Serpentes de Areia para tentar capturar o rapaz. Lembrando que o Sir Gerd Dane, na verdade, era um amigo e amante da Arianne e que só estava cumprindo ali as ordens dela. Mas os Martell nem suam, né? Nem suam a cara de colocar toda a culpa ali no Gerd Dane, que é conhecido como Darkstar, né? É o bad boy de Dorne, o cara nem arte. E pelo que sabemos dos capítulos de Os Ventos do Inverno, o Ario segue nessa missão junto das Serpentes de Areia e também junto do Sir Balon Swan, que foi o novo Cavaleiro da Guarda Real enviado para Dorne para proteger a Myrcella, e eles estão todos juntos nessa missão de prender aí o Darkstar. Lembrando que, de fato, quando a conspiração ali da Arianne foi revelada, o Darkstar acabou decepando uma das orelhas da Myrcella. Então não é totalmente injustificável assim os Martell querendo colocar a culpa toda nele. E a Myrcella gosta tanto da Arianne Martell que ela convenceu ali a menina a participar da mentira. Então a Myrcella confirma ali a mentira dos Martell pro Sir Balon Swan. Arianne Martell. E por fim, temos Arianne Martell, que é uma das personagens que eu mais gosto das Crônicas de Gelo e Fogo, e talvez seja a personagem mais importante que foi cortada de Game of Thrones. No total, Arianne tem 4 capítulos na história, 2 em O Festim dos Corvos e, por enquanto, 2 capítulos liberados de Os Ventos do Inverno. Mas é ela que acaba por amarrar todo esse primeiro arco dornês dentro da história. Isso porque a Arianne é a filha mais velha e herdeira do Príncipe Doran Martell. Porém, segundo ela própria, o pai sempre deu mais atenção pro irmão do meio, o príncipe Quentyn. Não só os dois pareciam ter muitos assuntos particulares para discutir, como passavam muito tempo juntos. E, por conta disso, a Arianne passou a acreditar que o seu pai queria negar para ela o direito de nascença e permitir que o Quentyn assumisse ali como herdeiro de Lança Solar após a morte do Doran. Lembrando que, como eu já disse antes, em Dorne, uma mulher pode herdar e tem tantos direitos quanto os homens. A Arianne achava que o pai favorecia o irmão Quentyn e planejava usurpar sua posição de herdeira. Por isso, ela planejou o golpe para coroar a Myrcella como rainha no lugar do Tommen, se baseando na lei dornesa, onde a Myrcella teria mais direitos do que o Tommen por ser mais velha. A ideia da Arianne era afirmar seu próprio direito de nascença ao coroar a Myrcella, impedindo que o pai tentasse colocar o Quentyn no seu lugar. Mas, na verdade, o Príncipe Doran nunca quis tirar o direito da Arianne. Na verdade, inicialmente os Martell tinham um pacto de casar a Arianne com o Viserys Targaryen. Ou seja, ela de fato não seria princesa de Dorne, mas sim rainha de Westeros. Porém, após a morte de Viserys, o plano passou a ser casar o Quentyn com a Daenerys. Ou seja, o que o Quentyn e o Príncipe Doran sempre discutiam em segredo era o plano de reunir os Martell com a casa Targaryen, não de tomar o lugar da Arianne. Uma vez que o Doran finalmente conta isso para a filha, ela aceita seguir os planos do pai de se vingar dos Lannister de forma mais discreta. E juntos, a Arianne, o Doran e o Ario Rotá colocam a culpa da tentativa de golpe com a Myrcella no Sir Gerd Dane, como eu já falei. É então que as Serpentes de Areia, que são as filhas bastardas do príncipe Oberyn, são enviadas para Porto Real e Vila Velha com missões de se infiltrarem.
E, no final do 5º livro, chega uma carta em Dorne do jovem Griff afirmando ser o Aegon VI e convocando uma aliança com Dorne. Nos capítulos liberados que a gente tem da Arianne do 6º livro, ela já tá indo com uma comitiva para se encontrar com o jovem Griff. E tudo dá a entender que ela tem intenções de seduzir ele, especialmente se for comprovado que ele é o príncipe Aegon VI. Mas enfim, pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui. Esse vídeo aqui é uma espécie de vídeo meio teste, meio experimental. Primeiro porque eu não costumo fazer aqui no canal vídeos que são parte 1, parte 2. É porque historicamente esses vídeos não performam bem pra mim. Mas se vocês gostarem, eu trago a parte 2, né, com os outros povos. E vocês devem ter percebido que eu deixei os povos principais para a parte 2, para caso vocês realmente gostem. E também é uma ideia de fazer um vídeo diferente, fazendo um pequeno resuminho de como foi os povos dos protagonistas aí das crônicas. Como eu disse, se vocês quiserem vídeos mais aprofundados, analisando a história dos personagens a fundo, podem pedir aí nos comentários, que eu vou estar lendo tudo, vou estar anotando também. E para alguns dos personagens eu já tenho vídeos, então se vocês forem lá na aba de buscas do canal, vocês podem procurar pelo nome dos personagens e vocês encontram os vídeos lá. Ou procura no YouTube normal mesmo com, sei lá, Eddard Stark, Cala a Boca Thiago, você vai encontrar também. Mas é isso, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, que eu vejo você no próximo aí, talvez com a parte 2 aí, do que aconteceu com cada POV das Crônicas de Gelo e Fogo. Valeu e até mais.